Você vai ouvir agora o devocional diário do canal Palavras de Vida Eterna. Texto base de hoje é Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. Cotidianamente somos tentados a fazer parte dos assuntos atuais, e principalmente do vocabulário mais influenciador do momento. Em um mundo conectado, é muito fácil saber as gírias que são tendências, ou os vídeos e memes que estão na boca de todos. Mas qual dessas informações realmente servem para a edificação da igreja? Quais delas transmitem graça aos que ouvem? A carta aos Efésios é justamente uma carta destinada a falar aos crentes sobre a posição deles em Cristo e como eles devem viver de modo digno de sua posição, num contexto que os convidava a acomodar-se ao estilo, fala e prática daqueles que o cercavam. Éfeso era uma cidade centro de produção de modismos, um centro comercial produtivo. Uma cidade com muitos cultos pagãos que envolviam os gentios em completa depravação moral. Uma sociedade depravada em seus costumes, mas tudo normalizado pelo culto aos deuses e pela pompa da filosofia e ética romana. Neste contexto, estranho era não fazer parte de tudo aquilo. Logo, para os crentes de Éfeso, a forma como falavam entre si e com o mundo era uma das muitas maneiras de se diferenciar dos gentios. Por isso, no versículo 17, Paulo os alerta: assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Efésios 4:17. O que eles aprenderam de Cristo, em Efésios 4:20, foi que deviam falar somente o que edificava, somente o que era necessário e o que transmitia graça, pois apontava diretamente para o modelo aprendido de Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo crescem na semelhança com Ele. Enquanto os gentios se entregavam à depravação, se tornando cada vez mais insensíveis a Deus, os cristãos precisavam ser zelosos, até no modo de falar, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Falar de forma correta era importante também, porque demarcava as fronteiras da igreja que representam Cristo onde quer que ela esteja. A igreja é a revelação física de Cristo neste mundo, de seu reino e do povo deste rei. Por isso ela precisa ser pura em seu falar, para justamente não haver nada neste mundo que possa imitar a igreja, e principalmente nada na igreja que fale como este mundo. Portanto, que Deus nos livre de falar como o mundo enquanto estivermos no mundo, e disfarçarmos um crentez quando estivermos na igreja. Pois ou estamos posicionados em Cristo ou fora dele. Ou falamos como os que são de Cristo, sempre pensando na edificação de nossos irmãos, ou estamos abraçados com os modos deste mundo, rumo ao inferno. Que diante disto, venhamos a falar de maneira digna da vocação que fomos chamados, conforme Efésios 4:1. Oremos. Santo Deus, rogamos a Ti que não sejamos levados pelo desejo de sermos aceitos por este mundo, nos vendendo aos seus modos de agir e falar, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Permita, Senhor, que nossas vidas reflitam interesse na edificação e manifestação de graça aos nossos irmãos, quando falarmos e não palavras torpes, que para nada servem. Nos ajuda, Senhor, a como igreja, vivermos de modo digno do seu chamado e nosso falar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Obrigado por nos ouvir até aqui. Que o Santo Espírito de Deus conduza o seu dia.